ultrapassagem no ambiente de trabalho não é cuidado, é assédio. Campanha Goiânia Sem Assédio. A Prefeitura de Goiânia atua na prevenção e no combate ao assédio. Deixe as mulheres trabalharem em paz. Assédio é crime. Denuncie, não fique calado. Prefeitura de Goiânia. Campanha Goiânia Sem Assédio. Olá, vamos começar mais um Contabilidade e Empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre o refis do Simples Nacional, o HELP, tão esperado aí por várias empresas em situações aí de regularizar os seus débitos. Para falar deste tema, hoje nós temos aqui o Henrique Ricardo Batista, contador, vice-presidente administrativo no CRC, para falar um pouco sobre esse tema tão comentado, esperado. Que situação estamos, Henrique? Bom dia, Fernanda. Obrigado. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, muito complicada a situação, Porque houve esse projeto de lei, que passou no ano passado e com o presidente vetando, ficou essa dúvida. Eu mesmo, particularmente, achava que ele não ia prosperar, Agora, com essa derrubada do veto, a gente está com essa situação aí, é que a gente vai bater um papo aqui para poder explicar, É verdade. Nós viemos aí Estamos ainda na pandemia, Desde 2020, passando grandes dificuldades às empresas, E a Receita Federal, esse ano, a União resolveu prorrogar aí a situação de regularização dos débitos do Simples, Tivemos aí o veto e agora ele foi derrubado e será agora publicada essa medida, Exatamente. A história é o seguinte, o Congresso é que tomou a iniciativa de fazer um projeto de lei complementar para poder ajudar as empresas do Simples que passaram por dificuldade por causa da pandemia, Foi bem no final do ano, foi aprovado nas duas casas do Congresso e seguiu para a sanção presidencial. Só que acontece que os assessores do presidente alegou que era renúncia de receita e ele vetou. E foi até uma surpresa para todos, que estavam esperando esse projeto, que a gente até com o hábito de chamar de refis, e lá no projeto está chamando de HELP, mas com R, porque é de rescalonamento da dívida. Certo, exatamente. Então vamos começar a chamar ele de HELP para diferenciar dos outros refis, Então, com isso, os empresários ficaram, assim, desguarnecidos. Por quê? Muitos estavam com dívida e tem um prazo até 31 de janeiro para regularizar, para não ser desenquadrado do Simples Nacional. E o que aconteceu? A Receita Federal continuou com a data de 31/1 para as empresas poder fazer essa opção de querer voltar para o Simples Nacional, mas o comitê gestor também ajudou. Colocou, até 31 de março, as empresas podem ter o prazo de poder pagar. Só que esse 31 de março já está chegando, Hoje já é dia 17. Então, por isso que eu nem estava acreditando mais na aprovação desse projeto. Então, até fiquei surpreso que ele caiu o veto, mas disse que foi até um acordo, Eu acho que até o governo reconheceu a necessidade de fazer, que a gente vai ter, assim, realmente tem muitas empresas de dificuldade e não teria como resolver essa situação. Então, com isso, com essa derrubada do veto agora, o prazo está ficando curto para se poder publicar, que até ontem eu pesquisei e não vi a publicação, não está publicado, e depois de publicar, vai ter que criar, o comitê gestor vai ter que criar as regrinhas, e eu acredito até que vai ter um programinha, porque é tanta regrinha para poder fazer esse parcelamento, que eu trouxe até minhas anotações aqui, Fernando, que a gente continuar o nosso bate-papo aqui, algumas coisinhas eu vou ter que recorrer, porque eu também não tenho muita importância para o projeto, fiquei surpreso com essa caída do veto, Então, assim, o que agora tem que ter celeridade do governo para poder agilizar e pensar já até na prorrogação, desse prazo, porque está muito pequeno aí para as empresas poderem se regularizar para não perder o enquadramento Simples Nacional. E são muitas as condições para que se possa ingressar nesse parcelamento, não é mesmo? Nós estávamos aqui conversando, vai ser considerado
a média de faturamento, né, em 2019, com referência em 2020, não é isso? Exatamente. Então, assim, o projeto, na realidade, que nasceu no Congresso, a ideia dos legisladores era o seguinte, trazer uma situação para aquelas empresas que teve o seu faturamento, que caiu o faturamento durante a pandemia. Então, existe uns cálculos que a empresa tem que fazer da seguinte forma: quanto é que a empresa faturou de março a dezembro de 2019, lembrando que em março que começou os lockdown, né? Uhum. Quanto foi o faturamento dela? Aí depois faz um cálculo. Qual foi o faturamento dela de março a dezembro, para ter uma paridade aí. Aí quando faz essa paridade, há um percentual. É base nesse percentual que começa a vir os incentivos, né? Eu vou até pegar aqui minha colinha aqui, só para quem nos assiste aqui entender o que o governo está propondo. Por exemplo, quem não teve nenhuma redução, não está comprovado que ele teve redução, Fernando, olha aqui. No faturamento, né? No faturamento, exatamente. Ele vai ter 65% de redução do sua multa e juro. Então, ele vai ter, quando fazer o novo cálculo, ele vai tirar 65% da multa e juro. Mas, em contrapartida, Fernando, ele vai ter que pagar 12,5% do total da dívida. Uma parcela de 12,5%. Olha, sim, uma parcela alta. Mas ele pode parcelar isso aqui em 8 vezes. E assim vai indo, olha, para a gente ter uma ideia, aquele que teve, a última linha aqui, 80% de redução do seu faturamento, essa entrada cai para 1% só. Olha a diferença, 1% só dividido em 8 parcelas, pode dividir. Mas e vai ter também redução de 90% da sua multa e juro. Então, eu acredito que o comitê gestor ele vai ter que fazer uns cálculos, criar um programinha, e a gente vai alimentar, nós contadores, alimentar lá com essas informações de faturamento e ele vai fazer o cálculo, porque senão a gente vai ter que recorrer à velha planilha eletrônica para poder fazer o cálculo. Essa é a complexidade que eu estou vendo aqui no projeto. E com relação ao número de parcelas? São 180 parcelas relacionadas aos tributos, né, todos os tributos, com exceção da contribuição da Previdência, que cai para 80 parcelas. Então, assim, tem essa diferenciação. Você vê, já tem essa diferenciação. Na hora de começar a fazer o cálculo, aí você tem que segregar o que é os tributos federais e da contribuição da Previdência Social. Já tem mais essa situação que só um sistema mesmo para poder segregar essas informações. Para separar esse débito, né? Então, é muito, muito trabalho e nós só podemos começar, de fato, a operacionalizar essa nova condição do HELP, né, após a publicação. Assim que for publicado a lei, né, aí começa a contar até um prazo interessante, que a lei fala o seguinte: você pode parcelar as dívidas até o mês antes da promulgação da lei. Quer dizer que a gente pode entrar até o fevereiro de 2022. Isso é ótimo. Porque a ideia do legislador é poder facilitar a vida dos empreendedores. Sabe da dificuldade que as microempresas e pequenas empresas teve na pandemia. Então, a ideia do legislador é isso, porque eles também sabem que no governo tem todo esse rito para cumprir, não sabia quanto é que a lei ia ser promulgada, então tem esse gatilho lá. Então, assim, se ela for agora em março, a gente pode colocar a competência de 2022, né? Mas volta a falar, a preocupação agora é cumprir o prazo daquelas empresas que entraram com pedido de reenquadramento, que o comitê gestor deu um prazo agora até março. Eu acredito que vai haver alguma gestão dos empresários, né, dos seus órgãos que representam os empresários, para poder dilatar esses prazos. E aí, juntamente com essa atenção, tem vários cuidados também que a gente tem que ter, às vezes irregularidade cadastral na prefeitura, qualquer outro detalhe que possa também excluir a empresa do Simples Nacional, não é mesmo? Assim, esses detalhes até, né, como a gente milita na área, né, Fernanda? Então, a gente descobre que não entregou uma obrigação acessória, uma GFIP. Então, isso daí, assim, com certeza o contador já tem que estar atento para estar resolvendo, que não depende dessa legislação aqui. Claro. Então, entrega de obrigação acessória, multa que pode ter acontecido CLT, que está na Procuradoria. Também eu vi que cliente meu que teve essa dificuldade. Corremos lá, já pagamos, já parcelamos, que não depende dessa legislação. Então, tomar cuidado, porque às vezes fazer uma varredura dessas irregularidades. E tem uma questão aqui, Fernanda, que veio me lembrar agora. Quando vetou o projeto de lei, o governo abriu uma possibilidade de parcelamento, agora eu falei das multas, eu lembrei. Na Procuradoria Geral da República, abriu esse parcelamento daquelas dívidas
dívida que já está escrita lá na dívida, aquelas dívidas que está na União, escrita na União. Então já existe esse parcelamento já em andamento. Então a empresa que já tenha essa dívida que não é administrativa e está lá na Procuradoria, na dívida ativa, já pode fazer o parcelamento. Isso aí é uma coisa que já pode ser feita de imediato e tem um prazo agora até 31 de março para poder resolver esse assunto. Ainda que seja do Simples Nacional e esteja na dívida ativa, eles não vão se unir. Vão ser parcelados independentes. Independentemente. E tem algumas situações aqui, o pessoal, é o de praxe, Fernando, é o de praxe que para os empresários, depois que passar por todo esse sufoco, parcelar, que não pode deixar de atrasar 3 parcelas consecutivas, nem 6 alternadas, não deixar de pagar a última parcela, né? Também não deixar de continuar contribuindo para o fundo de garantia. Então não é só ir lá, parcelar e poder, e depois falar, não, agora estou tranquilo, não, ele tem que cumprir essas regrinhas, senão ele cai, o parcelamento dele volta a status zero, né? E o intuito é manter em dias, né, para que seja sanado aí essas dívidas e a empresa continue a prosperar aí, não é isso, Henrique? É isso, né? Mais um detalhe aqui que eu achei muito complexo na legislação, não tem problema para nós interpretar, mas se ele não tiver um programinha baixado pelo comitê gestor para nos ajudar, como tem para calcular o DAS, o contador vai ter dificuldade. Olha só o que está lá escrito na legislação, né? As primeiras 12 parcelas deverá corresponder a 0,4 da dívida consolidada, veja só. Aí você vai colocar a dívida, eles vão ver lá o faturamento, depois vai calcular a redução da multa e juro e vai chegar no total da dívida. Quando chegar no total da dívida, ele vai ter que fazer um cálculo de 0,4 para dividir em 12 parcelas. E aí tem um escalonamento. Veja só, continuando, da 13ª à 24ª é 0,5 da dívida. Então eles vão definindo quando é que você vai pagando em percentuais de faixa. A terceira faixa, da 25ª à 36ª, 0,6 da dívida. E da 37ª em diante, até a 180, né, é o restante da dívida. Então, tem esses cálculos ainda. Esses cálculos aqui, eu entendo que já é assim, o empresário parcela, sai do enquadramento, depois atrasa, né? Então, isso daqui já é para garantir que até a 37ª parcela o empresário pague e continua pagando a dívida. Tem que estar em dia. Pessoal, vocês estão entendendo a dificuldade de fazer um cálculo desse daqui de imediato? Não tem. Não. Se o comitê gestor não baixar um sistema, o contador vai ter que se preparar, até como eu disse no Excel, preparar lá suas formas para jogar a dívida para fazer esses cálculos aqui, né? Por isso que eu acho assim que o comitê com certeza deve baixar esse sisteminha. É verdade. E a gente vem aí torcer para que realmente o HELP, né, ajude aí as empresas a sair dessa situação, né, Henrique? Eu acho assim, o Congresso fez a parte dele, né, preocupou com essa situação que as empresas estão passando, né, apesar do atropelo do governo federal, assim, que foi muito preciosismo, né, de querer vetar o projeto dizendo que era renúncia de receita, né, o Congresso colocou no eixo novamente, derrubando o veto, né, agora cabe a parte burocrática, né, e para poder estar regularizando. Eu acho assim, as pequenas e microempresas, né, elas são as que, a maioria das empresas do Brasil, as que geram mais emprego, e tem que ter essa preocupação mesmo, que realmente que a pandemia ainda não acabou, ela só amenizou, e tem empresa que agora que está retomando, né, mesmo aquela que ainda teve um pequeno faturamento, aquela pessoal da área de alimentação, que conseguiu sobreviver, ainda está se tentando ainda agora recompor o que era em 2019, né? E aquelas que fecharam e agora estão retomando. Então é muito importante, assim, eu acredito assim que o Congresso realmente deu um tiro certo para poder ajudar nessa situação. E nós, né, vamos dizer assim que estamos na linha de frente para auxiliar esses empresários, vamos trabalhar muito para que faça valer, não é isso? Com certeza, com certeza. Por isso, assim, que eu acho que o profissional da contabilidade, ele tem que já ir se preparando, já ter seus clientes, entender os clientes, como ele já tem essa legislação que já dá uma ideia de como você vai chegar na redução da multa e juros, alguns colegas já podem ir se preparando, já catalogando seus clientes, já vendo quem tem patrão e não tem, até para ter uma ideia, né? Porque realmente o que o empresário quer agora é ver também questão de fluxo de caixa, né? Claro. Porque não adianta nada você parcelar tudo mais e depois igualzinho aqui, quem não teve nenhuma redução de parcelamento, você pagar 12,5% da sua dívida total. Faturamento. Aí eu vou dizer uma coisa, então ele tem que estar se preparando para também dar essa consultoria, né, de fluxo de caixa, para ele se preparar, porque se faz todo esse trabalho e ele não tem receita para poder pagar. Não torna viável, não é mesmo, Henrique? Exatamente, Fernando, eu acho que é esse que é o trabalho que o contador agora já pode ir antecipando e se fazendo, né?
É verdade. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não para a paralisia infantil. Sim para a corrida de 100 metros! Não para gripe. Sim para minha festa de aniversário. Não para o sarampo. Sim pro parquinho dos amigos. Não é para doença. Para a vida é sim. Imunizar é proteger sua família. Vá ao posto de saúde mais próximo e atualize o cartão de vacinação. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente, cidade inteligente. Sou doutora Silvinha Lemos, cirurgiã dentista, pós-graduada em odontologia estética, fundadora desse espaço maravilhoso que é o Spa Relance, onde nós temos todas as especialidades da odontologia moderna. Todos os profissionais aqui estão com um único objetivo: transformar o seu sorriso. Lembre-se, o seu sorriso é o seu primeiro cartão de visita. Olá, eu sou a Sejane Ribeiro e estou passando aqui para convidar você a assistir o programa Investe com a Sejane. Um programa feito para quem tem interesse de saber tudo sobre o mundo dos negócios, oportunidades e empreendedorismo. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, pela CMN, sinal 24 da NET. Te espero. Ai, chefe, qual é o plano, hein? O plano é Unimed. Com certeza é Unimed. Mais médicos, mais hospitais e mais laboratórios que qualquer outro. Não tem comparação. O chefe tá certo, não tem comparação. Unimed Goiânia, o plano que não sai da cabeça de ninguém. Sem essa de achar que você pode tudo. Abraço e puxão na cintura não é afeto, é assédio. Fazer massagem no ambiente de trabalho não é cuidado, é assédio. Campanha Goiânia Sem Assédio. A Prefeitura de Goiânia atua na prevenção e no combate ao assédio. Deixe as mulheres trabalharem em paz. Assédio é crime. Denuncie. Não fique calado. Prefeitura de Goiânia. Campanha Goiânia Sem Assédio. Terça, quarta e quinta-feira na telinha da CNN tem programa Povo Eleito com o pastor Marcos Alessandro, missionário Dene, louvor, palavra, oração na telinha da CNN, 9 da manhã, terça, quarta e quinta. Participe, compartilhe. Agora nós vamos falar um pouco sobre as doações aos fundos sociais e como é feito na declaração do imposto de renda. O Henrique vai falar um pouco para nós do que são, quais são esses fundos, né, como funcionam essas doações e com relação como fica a declaração do imposto de renda. Fernando, é o seguinte, é um trabalho social que até o Conselho de Contabilidade faz através do projeto do voluntariado da classe contábil, é esse trabalho agora do imposto de renda. Mas eu gostaria de dar uma ida lá atrás para a gente poder explicar o que são esses fundos, né? Então a legislação criou, pessoal, o fundo do idoso e o fundo da criança e adolescente. São fundos que têm um conselho que controla esses fundos para poder aplicar nessas duas partes sociais. Então é assim, ó.
A prefeitura, o Estado, a União, cria um conselho. Esse conselho ele é composto de membros do executivo e membros também da sociedade civil. Esse conselho ele recebe projetos de instituições do idoso, que cuida de idoso, e também de instituições que têm o trabalho com a criança e adolescente. Esses projetos são aprovados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma instituição cria lá uma escola integral, com escolinha, com aula de inglês e tudo mais. Eles fazem esse projeto, encaminha para o Conselho aqui de Goiânia, o Conselho de Goiânia aprova o projeto é de R$100 mil. Estou dando um exemplo aqui. Aí o que acontece? Ele fica agora, o Conselho, esperando as doações. Porque esse conselho foi criado para a sociedade civil poder fazer doações para poder colaborar com esse trabalho social. E com isso foi cria-se fundos. Então tem o fundo do idoso e o fundo da criança e adolescente. Esse fundo, pessoal, ele tem CNPJ, ele tem um CNPJ para ter controle e abre uma conta bancária. Então, toda vez que um contribuinte faz uma doação, ele vai para essa conta bancária. Então, ele não mistura o dinheiro do fundo com o tesouro estadual, municipal, federal. Porque muitas pessoas pensam que, não, eu vou doar para o fundo, mas vai para o caixa da prefeitura, eu não gosto do prefeito, eu não gosto do governador. Gente, não tem nada a ver. Eles são separados, são segregados, e tem o conselho que acompanha esses recursos que entram no fundo, e eles é auditado também pelos tribunais, tanto da União, como do Estado, que aqui em Goiás tem do Estado, como do município também. Prestam contas. Prestam contas disso daí. Agora vem a parte, né, do social, nós, contribuintes. Tem duas maneiras, Fernanda, de se fazer essa doação. Durante o ano, então assim, durante o ano de janeiro a dezembro, por exemplo, do ano civil de 2021, eu poderia escolher uma instituição aqui de Goiânia, chegasse lá, ó, eu vou doar aqui R$10 mil. Faz a doação, pega o recibo dessa doação. Aí agora, na hora de fazer o imposto de renda, ele faz essa informação lá na ficha de doações que ele doou esse valor para a instituição tal. Aí ele tem a possibilidade de abater 6% do seu imposto. Então assim, só que pode acontecer da doação ser maior que é 6% do imposto, mas é o lado social da coisa. Então, muitos empresários doam pecúnia, dinheiro, tem empresário que doa bens, por exemplo, eu tenho conhecimento de empresário que doa carro para um fundo que ele é alocado para os conselhos tutelares, que é alocado para a própria instituição, às vezes precisa de uma condução para transportar cliente, criança, ou transportar idoso. Então, essa é uma situação que acontece de janeiro a dezembro. Agora, a cereja do bolo é agora, né? O que acontece assim, porque essa doação de janeiro a dezembro, ela não é muito divulgada. Agora eu estou fazendo esse trabalho de divulgação aqui, da importância desse lado social, mas esse segundo momento, que a segunda opção, é o que é mais divulgado, onde é feito um trabalho, que a gente faz um trabalho junto com o Ministério Público, inclusive a gente está junto com o Ministério Público Estadual, trabalhando no Fundo do Idoso, porque o Fundo do Idoso ele é mais novo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui em Goiás só tem 54 municípios que já tem um fundo criado. Então a gente está fazendo um trabalho com os prefeitos para poder criar o fundo, a importância do Fundo do Idoso. Já o Fundo da Criança aqui em Goiás já tem 186 municípios, então dos 246 nós já tem 186 municípios. Então o que ocorre? Na declaração agora, eu não doei em 2021, mas eu quero colaborar agora. Essa colaboração agora, pessoal, ela é fantástica. Não mexe em nada do valor que você vai pagar, você está entendendo? E você pode estar contribuindo para um fundo do seu município. Então, na hora de fazer a declaração, há a possibilidade de você deduzir do seu imposto a pagar, 3% você pode mandar para o fundo do seu município que você escolher. Pode ser de Goiânia, pode ser até de outros estados, porque lá tem essa opção, porque o imposto ele é federal. Então você não fica amarrado à sede que você mora, você tem nem no estado que você mora, você pode fazer doação. Que quando você entrar na declaração, tem a ficha lá, você vai dizer em qual estado, qual município que você quer fazer a doação. Você está entendendo? Então você entra lá, faz isso daí. O que acontece quando você opta para fazer essa doação lá? Vai sair 3 guias para pagar. A primeira guia é do imposto descontando essas doações. E vai sair 2 guias, um para o fundo do idoso, um para o fundo da criança e adolescente. Então, o que ele tem? Não vai mexer
no valor dele a pagar, porque ele só vai reduzir o valor que vai para o Tesouro Nacional dessas doações. Então esse trabalho é um trabalho assim que a gente faz massificação para explicar isso para os nossos clientes, né? E agora eu estou aqui falando para contadores, aqui a gente tem um público aí de contadores, então, de profissionais da contabilidade, da importância desse trabalho social, porque assim, a gente fica às vezes muito reclamando do governo, que não faz nada para poder tirar as crianças da rua, não faz nada para a questão de educação, e a gente, em vez de ficar reclamando e começar a fazer esse trabalho social dessas doações, é de muita importância, porque você está podendo ajudar uma instituição que dá segurança, dá condição da criança se desenvolver, então, com escola, com saúde, com esporte. Então, assim, é um trabalho muito legal. E quanto a essa questão das guias, tem um detalhe. Você não pode deixar de pagar no dia 29, até o dia 29 de abril. Porque como qualquer motivo, você esqueceu, vou deixar para pagar dia 29, que é o último dia útil para a entrega da declaração, aí perde a doação. Aí na hora que você for recalcular, porque a doação só pode ser paga até o dia 29, é o que está na lei. Infelizmente é o que está na lei, então eu chamo a atenção do contribuinte, né? E nossos colegas contadores, orientar para pagar a guia até o dia 29 para essas doações. E tem um detalhe muito legal aqui, quem fala muito isso daí, pessoal, é o nosso ex-delegado da Receita Federal, o José Aureliano, que hoje está auditor. Ele tem feito lives conosco aí, ele faz um trabalho fantástico, o José Aureliano. Eu já tive em 3 lives com ele. Ele fala o seguinte: quem tem restituição também pode fazer a doação para o fundo. Aí ele dá o exemplo dele próprio, que já fez a declaração dele, Fernanda. Ele diz o seguinte, eu fui lá, descobri que eu tinha restituição, eu fiz a doação, 3% para o fundo da criança, 3% para o fundo do idoso. Ele faz aumentar a restituição dele. E essa restituição dele, o que vai acontecer? Não vai demorar a sair, porque a partir de maio já sai o primeiro lote. É maio, junho, julho, agosto, setembro. Até setembro ele recebe. Se entregar a declaração aqui mais rápido possível, ele entra nesses primeiros lotes. Então é o seguinte, você faz aumentar a sua restituição. Você não vai perder dinheiro. E ontem eu estava num evento em Aparecida de Goiânia falando disso, a gente estava fazendo um lançamento lá para o Fundo da Criança e Adolescente. Lá um colega contador até alertou para nós o seguinte: esses restituições eles são corrigidos pela Selic, e a Selic está maior que a poupança. Se o contribuinte quiser tirar o dinheiro da poupança para poder pagar a doação, ele vai ganhar mais dinheiro que deixar o dinheiro da poupança. É fantástico. Falei, esse contribuiu muito na hora da reunião, e aprendi mais uma coisa que eu não me liguei, que é essa questão da importância de estar fazendo e eu não estou perdendo dinheiro. Então esse é um trabalho que eu gostaria de contar com a ajuda, a contribuição dos colegas profissionais da contabilidade e os empresários que nos assistem, né? Pergunte para o seu contador, eu vim falar, eu gostaria de fazer essa doação, e vou repetir de novo. Então aqui não vou falar porque a gente está em Goiânia, faça para Goiânia. Você escolhe o município que você quiser. Como eu disse, tem 186 municípios que já tem o fundo da criança e adolescente e tem 54 municípios que já tem o fundo do idoso. Você pode escolher e fazer essa doação. É um trabalho social fantástico, viu, Fernanda? Não, e interessante que é uma iniciativa do governo federal, não é? Sim, porque assim, o governo federal, sim, ele cria um critério de controle social para controlar diversas políticas, tem a política do Fundo da Saúde, Fundo da Alimentação, Fundeb, eu também já militei do Fundeb, então eu entrei no Fundeb e comecei a conhecer esses fundos, né? Então ele tem essa política social, então a Secretaria de Direitos Humanos que tem esse controle desses fundos, né? E eles sempre estão fazendo isso daí para poder possibilitar a sociedade de participar, porque a gente fica às vezes falando tudo em cima do governo e tudo, não, a gente pode fazer esse trabalho também, e esse do Fundo da Criança já é bem antigo, está no ECAC lá do Estatuto da Criança e Adolescente, já consta isso daí, essa possibilidade. E esse dinheiro que vai, assim, ele ajuda os conselhos tutelares de falar assim, os conselhos tutelares têm que agir mais nas crianças que são abandonadas, tudo mais, mas esse recurso também vai para os conselhos tutelares, para treinamento do pessoal que trabalha no conselho e comprar bens também para o conselho tutelar. A estrutura para poder dar esse atendimento, né? Exatamente. Então, assim, é um trabalho. E outra coisa, só de a gente ter essa questão de sabendo que tem um CNPJ
CNPJ tem uma conta bancária, o dinheiro não é desviado, não tem como desviar. E tem os tribunais auditando, e tem contadores também, os contadores públicos que fazem esse acompanhamento e entregam a prestação de conta para os tribunais. Então a gente tem certeza que o dinheiro é desviado, porque a gente vive no Brasil e sabe, né, que tem como fazer diversas situações de desvio de recursos, mas esse eu posso garantir para todos aqui, pelo que eu já acompanhei, inclusive eu já até visitei o Tribunal de Contas do município já há um tempo atrás, para ver como eles fazem a prestação de conta, e é assim, muito legal, eles acompanham mesmo, né? E esse trabalho que a gente faz agora, que tem um efeito tão grande, por exemplo, em Rio Verde, o ano passado a arrecadação lá foi mais de R$800 mil. Você tem uma ideia, a Goiânia foi R$611 mil, você vê, foi maior por causa desse trabalho. Então a gente até agradece a possibilidade de estar falando aqui, que você nos deu, né, para poder ajudar nessa campanha, porque a gente quer assim que esse valor seja revertido para esses dois fundos, porque, pessoal, é o dinheiro que iria para o governo federal de qualquer jeito. O governo federal falou, ó, em vez de passar aqui por nós, porque quando vai para o governo federal, começa a ter diversas regras para cumprir. Para destinação, né? Exatamente. E quando vai para o fundo, aí o fundo lá tem um conselho, que tem a sociedade civil lá dentro, tem pessoal do executivo, você está entendendo? Aí eles têm um controle, a Receita Federal, que homologa os fundos, só para você ver a credibilidade. Por isso que os auditores da Receita entram fazendo esse trabalho social, você está entendendo? Porque eles dão credibilidade para isso daí. Então, assim, eu estou assim, convocando até os colegas contadores para estar divulgando essas doações feitas na declaração. Cabe a nós, então, levar essa informação até o contribuinte para que ele possa, né, aí no momento de enviarmos a declaração, decidir por fazer essa doação, né? É verdade, Fernando, porque assim, ó, a gente vê que tem a possibilidade de estar ajudando e quando a gente vê essa arrecadação, por exemplo, desse trabalho lá de Rio Verde, nossa, é fantástico, né? Então a gente vê assim que o município de Mineiros, que a arrecadação praticamente era zero, eles passaram para 200 mil reais. Então ela tem porte para ter mais arrecadação, mas a gente vê o fruto do trabalho da divulgação. Tem muitos colegas que vai lá na ficha do imposto de renda lá, entra lá e nem sabe o que é aquilo. Pessoal, entra, veja lá convença o seu cliente, o contribuinte a fazer essa doação. É verdade. Fico muito feliz com a sua participação, né? Eu tenho certeza que contribuiu bastante aqui com o nosso programa, a informação que a gente quer levar aqui aos contribuintes, aos empresários. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para falar mais assunto relacionado à contabilidade. Muito obrigado. Obrigada. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.